Nitrogênio e enxofre. Uma história de dois nutrientes. Capítulo 7 do livro Nutrição Mineral de Plantas, Princípios e Perspectivas, de Emanuel Epstein e Arnold Bloom. Parte 3. Enxofre no ambiente. O enxofre está entre os elementos mais versáteis na biologia, conforme Hell, 1997. Ele tem um papel fundamental na estrutura e regulação de proteínas, pois os grupos sulfurosos no aminoácido cisteína frequentemente formam pontes de bisulfeto que determinam a conformação da proteína. Ele participa no transporte fotossintético e respiratório de elétrons por meio de agrupamentos ferro-enxofre. Os sítios catalíticos de várias enzimas e coenzimas, como urease e coenzima A, contêm enxofre. Compostos secundários de enxofre variam de fatores NOD de rizóbios, discutidos previamente neste capítulo, a aliína antisséptica em alho e sulforafano anticarcinogênico em brócolis. A versatilidade do enxofre deriva em parte da propriedade que ele, como o nitrogênio, tem de apresentar múltiplos estados estáveis de oxidação. A maioria do enxofre em células vegetais deriva do sulfato SO4 absorvido da solução do solo. O sulfato dos solos vem predominantemente da desagregação da rocha matriz. Além disso, a queima de combustíveis fósseis libera várias formas gasosas de enxofre, incluindo dióxido de enxofre, SO2, e sulfeto de hidrogênio, H2S, que chega ao solo pela chuva. Quando dissolvido na água, o dióxido de enxofre é hidrolisado para se tornar H2SO4, um ácido forte, que é o principal componente danoso da chuva ácida. Plantas também podem metabolizar dióxido de enxofre capturado na forma gasosa pelos estômatos. Entretanto, a exposição prolongada, isto é, maior do que 8 horas, a altas concentrações atmosféricas, isto é, maior que 0,3 ppm, causa amplos danos nos tecidos devido à formação de ácido sulfúrico. Assimilação de sulfato. A redução de sulfato à cisteína muda o número de oxidação do enxofre de +6 para -4 e com isso acarreta a transferência de 10 elétrons. Glutationa, figura 7.17, tiorredoxina, ferredoxina, NADPH ou O-acetilserina podem servir como doadores de elétrons em várias etapas da via. Figura 7.18. As folhas geralmente são muitas vezes mais ativas que as raízes na assimilação de enxofre, presumivelmente
porque a fotossíntese fornece tiorredoxina e ferredoxina reduzidas e a fotorrespiração gera serina, que pode estimular a produção de O-acetilserina. O enxofre assimilado nas folhas é exportado via floema para sítios de síntese de proteínas, por exemplo, parte aérea, ápices da parte aérea e de raízes e frutos, principalmente como glutationa, conforme Bergman e Hennenberg, 1993. A glutationa também atua como um sinal que coordena a absorção radicular de sulfato e a assimilação deste pela parte aérea. A primeira etapa na síntese de compostos orgânicos que contêm enxofre é a redução do sulfato em aminoácido cisteína. Veja figura 7.18. Sulfato é muito estável e então necessita ser ativado antes que reações subsequentes possam prosseguir. A ativação começa com a reação entre SO4 2- e ATP para formar adenosina 5-fosfosulfato APS e pirofosfato PPI, conforme a reação a seguir. SO4 2- mais MgATP resulta em APS mais PPI mais Mg2+. A enzima que catalisa esta reação, ATP sulfurilase, tem duas formas. Uma maior, encontrada em plastídeos, e outra menor, no citoplasma, conforme Lostek e colaboradores, 2000. A reação de ativação é energeticamente desfavorável. Para impulsionar esta reação para a frente, os produtos APS e PPI devem ser convertidos imediatamente em outros compostos. PPI é hidrolisado em fosfato inorgânico, PI, via pirofosfatase inorgânica, de acordo com a seguinte reação: PPI mais água resulta em 2PI. O outro produto, APS, é rapidamente reduzido ou sulfatado, onde a redução é a via dominante, conforme Lostek e colaboradores 2000. A redução do APS é um processo de muitas etapas que ocorre exclusivamente nos plastídeos. Primeiro, a APS redutase transfere 2 elétrons aparentemente do GSH para produzir sulfito SO3 2-, conforme a reação. APS mais 2GSH resulta em SO3 2- mais 2H+, mais GSSG mais AMP. Segundo, a redutase do sulfito transfere 6 elétrons da ferredoxina reduzida, FD-Red, para produzir sulfeto, S2-, conforme a reação. SO3 2- mais 6FD-Red resulta em S2- mais 6FD-Ox.
Então, o sulfeto resultante reage com a O-acetilserina, OAS, para formar cisteína e acetato, catalisado pela serina acetiltransferase e OAS-tioliase, conforme a reação. Serina mais acetil-CoA resulta em OAS mais CoA. CoA significa coenzima A. E a reação OAS mais S2- resultando em cisteína mais acetato. A sulfatação do APS é a via alternativa que ocorre no citoplasma. Primeiro, a APS quinase catalisa uma reação de APS com ATP para formar 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato, o PAPS, conforme a reação. APS mais ATP resulta em PAPS mais ADP. As sulfotransferases, então, podem transferir o grupo sulfato do PAPS para vários compostos, incluindo colina, brasinosteroides, flavonol, glucosídeo de ácido gálico, glucosinalatos, peptídeos e pilosacarídeos, conforme Loistek e Saito, 1999. Metionina, o outro aminoácido que contém enxofre, encontrado nas proteínas, é sintetizado em plastídeos a partir da cisteína. Depois de cisteína e metionina serem sintetizadas, o enxofre pode ser incorporado em proteínas e uma variedade de outros compostos, como acetil-coenzima A e S-adenosilmetionina. Este último é importante na síntese do etileno e em reações envolvendo a transferência de grupos metil, como na síntese de lignina. Figura 7.17. Representação da glutationa reduzida. Figura 7.18. Compostos envolvidos na assimilação de enxofre. A enzima ATP sulfurilase libera pirofosfato do ATP e o troca por sulfato. Sulfeto é produzido a partir de adenosina 5-fosfosulfato, APS, por reações envolvendo glutationa e ferredoxina. O sulfeto ou tiosulfeto reage com O-acetilserina para formar cisteína. Cisteína continua sendo transformada para produzir metionina. Regulação de enxofre e nitrogênio. As assimilações de nitrogênio e enxofre são bem coordenadas, com a deficiência de um elemento reprimindo a via assimilativa de outro, conforme Koprivova e colaboradores, 2000. A regulação ocorre não apenas em nível de proteína, o que é esperado, dado a exigência de nitrogênio e enxofre nos aminoácidos, mas também na transcrição dos mRNAs, codificando para as enzimas envolvidas
na assimilação de nitrogênio e enxofre. Certas reações nas duas vias, denominadas reduções de nitrito e sulfeto, isto é, NO2- e SO3-, ocorrem nos plastídeos e envolvem a transferência de 6 elétrons de 6 moléculas de ferredoxina em aparentemente uma etapa. Tais saltos nos estados de oxidação-redução não ocorrem em qualquer outra parte da biologia e são pobremente entendidas. Eles consomem uma quantidade desproporcional de energia em uma planta. Plantas possuem tipicamente 2% de nitrogênio e enxofre. Veja capítulo 3. Mas essas reações abrangem cerca de 25% da transferência de energia respiratória, conforme Bloom, 1994. Indubitavelmente, a competição por redutores nos plastídeos deve ter um papel na regulação desses processos.